Olá, meus queridos amigos e amigas, como vão? Tudo bem? Vamos à nossa matéria de hoje? Ministro Luiz Fux passou a noite no STF na véspera do ato golpista de 8 de janeiro. Fazendo o quê? O julgamento de Bolsonaro continua amanhã, dia 10, e os golpistas estão perdendo por 2-0. Duas confidências aconteceram na audiência. Uma foi levantada pelo ministro Luiz Fux, que interrompeu o ministro Flávio Dino, dizendo que na reunião anterior à audiência ficou definido que não haveria parte nos votos dos ministros. Creio ser natural que os ministros do STF se reúnam para organizar os procedimentos elementares, como citado por Fux. Mas a presença de Fux no STF, citado por Flávio Dino na noite da véspera do 8 de janeiro, dia da tentativa golpista, é muito estranha. Bolsonaro com saudade do ex-juiz Sérgio Moro e deve se arrepender de não ter indicado Moro ao STF. Pasmem, Bolsonaro, ex-presidente, está sendo julgado pelo STF pela tentativa golpista. Lembrando que Lula, também ex-presidente, reeleito, que saiu do segundo mandato com 87% de aprovação popular, foi julgado pelo ex-juiz Moro, então juiz federal de primeira instância, e Lula condenado em segunda instância, contrariando a Constituição Federal de 1988. Após 580 dias de uma prisão injusta, condenado a 12 anos sem provas, Lula foi libertado. Imagine se Moro, e não Alexandre de Moraes, fosse o relator da ação do golpe, que, segundo Alexandre de Moraes, tem Bolsonaro como cabeça. Moro, que, segundo o saudoso cientista político Munir Bandeira, em entrevista ao Jornal do Brasil em 2016, trabalha para os Estados Unidos contra o Brasil. Seria o legítimo representante de Donald Trump no STF. E Donald Trump quer Bolsonaro livre ou, se condenado, anistiado. Por conta disso, impôs um tarifaço de 50% ao Brasil. Procurador Deltan Dallagnol denunciou Lula sem provas através de um PowerPoint e Moro aceitou a denúncia e mandou prender Lula num claro intuito de beneficiar Bolsonaro, para que não pairem dúvidas sobre o conluio criminoso entre ambos. Moro foi recompensado com o Ministério da Justiça no governo Bolsonaro, além da promessa de ser indicado ao STF. A Justiça mandou Deltan Dallagnol pagar R$ 135 mil a Lula pelo caso do PowerPoint. E o ex-juiz Sérgio Moro foi condenado pelo STF por suspeição, por perseguir o ex-presidente Lula. A audiência de amanhã no STF começa com o voto do ministro Luiz Fux. Esperamos que Fux explique sua presença no STF na noite véspera do ato terrorista, assim chamado pelo então presidente do STF, Rosa Weber. Dê um like, inscreva-se em minhas redes sociais, divulgue esse vídeo. Beijo no coração e obrigado pela atenção.